Mini estação BGA, sou fixo do nosso amigo Master Leo, tá? Master Leo desenvolve muita coisa, inclusive ele tem uma ferramenta para gravação de BIOS que é sensacional. Você não precisa de computador para nada, faz tudo nela. Depois eu vou fazer vídeo para vocês também sobre ela, tá? Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a Mini BGA. Para que a gente utiliza uma Mini BGA, tá? Uma Mini BGA a gente utiliza aqui para fazer extração de chips grandes, tá? Chips BGA de tamanhos maiores, como uma APU, uma CPU, uma GPU, tá? Convencionalmente, você tem que utilizar uma estação BGA específica. Essa estação BGA que você está vendo no vídeo agora é a nossa estação BGA oficial aqui da loja, onde a gente faz todos os trabalhos, tá? Essa estação é uma estação semi-industrial, ela faz remoção dos componentes sozinha, colocação, tem alinhamento óptico, tem alinhamento a laser, enfim, tem muita coisa. A questão é que uma máquina dessa pode chegar a mais de 100 mil reais. Estações BGA convencionais que vocês vão encontrar no mercado são estações BGA como uma Roton 590, você pode achar uma Shuttler Star, você pode achar até um IR6000, tá? Mas nada abaixo de 3 mil reais. Então, por que essa mini estação BGA está sendo tão requisitada? Porque o custo dela não é um custo tão elevado e ela promete oferecer para a gente a extração e a recolocação de componentes, né? BGA de forma mais tranquila, tá? Mais fácil. Ela por si só já é uma base onde ela vai segurar a placa e ela vai te proporcionar ganho de espaço na bancada, porque ela é muito portátil, tá? Então, o que foi que eu já fiz com ela desde a hora que ela chegou? Eu já fiz aqui um chip T2 de um MacBook A2141, tive sucesso com isso, mas o chip T2 é um chip que não é tão grande, tá? Ele é um processador de iPhone 6S soldado numa placa de Mac, tá? Então é um chip que teoricamente não precisaria de uma estação BGA para ser removido. A gente faz com estação BGA, mas é possível ser feito sem estação BGA, somente com a estação de ar. No caso dessa estação aqui, o que a gente vai fazer? Essa máquina foi projetada pelo Master Leo para a gente fazer extração de CPU, APU, PCH, GPU e por aí vai, tá? E hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu vou utilizar a nossa estação de ar e vou utilizar a Mini BGA para a gente fazer testes fazendo extração de chips. E a gente vai ver se os chips vão sair bonitinhos, se eles vão sair empenados, se vai sair tudo certinho, tá? Esse vídeo especificamente é para a gente fazer extração dos chips. Que chips a gente vai extrair aqui? Vamos começar com um chip M1. Aqui é uma placa de um MacBook M1. Tá? E a gente vai fazer a extração desse chip e verificar como é que ele vai sair, tá? Vou mostrar para vocês a temperatura na plataforma e a temperatura que a gente vai utilizar no bocal da nossa estação de ar e a vazão de ar também. Na sequência a gente vai fazer a extração de uma APU de um MacBook A1466, ainda está com a cola original aqui. Inclusive a gente consegue fazer a extração dessa cola diretamente pela Mini BGA, tá? Quando a gente faz o pré-heater ali, a cola já vai sair facilmente. E para concluir as extrações, a gente vai remover a GPU desse MacBook A2141. Então, tecnicamente, os chips que a gente trabalha, né, que são GPU, APU e um fora do convencional, que vai ser um chip M1. Ele é muito chato de trabalhar, bem complexo, né? Mas enfim, já que o intuito é a gente fazer o estudo para verificar se as rampas são legais, se dá para fazer a extração de forma correta, então a gente vai utilizar essa placa de M1 aqui, tá? Eu utilizo aqui uma TR-1300 na minha bancada, onde a gente vai trabalhar com a estação Mini BGA. A gente vai ter uma Sugon 8650, tá? Muito bem recomendada essa daqui, mas a minha preferida é a TR-1300. Ambas têm 1.300 watts de potência e a gente também tem uma estação, uma Quick 861 Pro. A Quick 861 Pro estava aqui para os meus testes, né? Eu até substituí a TR-1300 antiga por ela, mas ela não tem tanta potência quanto uma TR-1300, então a TR-1300 voltou. De toda forma, eu vou utilizar a Sugon, depois eu vou utilizar a TR-1300, vou verificar se as rampas vão ficar próximas ali, e aí a gente já sabe que o padrão para a extração dos componentes vai ser esse. Detalhe, pessoal, isso aqui é só um estudo inicial, tá? A gente tem que levar em consideração que os chips, né, eles precisam ter uma lei de termodinâmica respeitadas, tá? Se você extrai um chip desse sem a placa estar pré-aquecida, você pode ter vários problemas, tá? Inclusive, tudo dando certo, você também pode ter retorno a médio e longo prazo, tá? Não é porque a máquina ligou que isso significa que ela vai ficar funcionando por muito tempo. Então, os testes iniciais que a gente vai fazer nesse vídeo especificamente são para extração. No próximo vídeo a gente vai fazer a colocação desses chips e nos próximos vídeos a gente vai fazer a remoção, rebalo e colocação.
e vamos verificar, né, se esses serviços vão ficar duradouros. E aí a gente passa o feedback para vocês. Não compre a ferramenta ainda antes dos feedbacks, pessoal, tenha calma, tá? Se a ferramenta for boa, eu vou indicar. Não é porque o Master Leo é nosso amigo e manda as ferramentas pra gente que a gente vai dizer que a ferramenta presta. Então tenha calma, não compre a ferramenta antes de todos os testes, tá? O Master Leo já vem fazendo vários testes lá, já mandou para mim todas as rampas que ele está utilizando lá, mas a gente sabe que de laboratório para laboratório as coisas mudam. Então a gente vai preparar nossas próprias rampas e verificar se vai dar tudo certinho. Se tiver tudo certinho, a gente começa a indicar para vocês e aí vocês podem mandar bala, beleza? Então, sem mais conversa, vamos para as extrações. E aí, pessoal, beleza? Vamos lá. Eu não vou fazer um unbox dessa ferramenta, né, da BGN2. Por quê? Porque a BGN2 ela vem dentro de uma caixa. Dentro da caixa simplesmente vem esse par de luvas aqui, né, que é para você poder não queimar a mão, mas também não vai proteger tanto, tá, pessoal? Vem um par de luvas, vem a própria máquina e vem um cabo de alimentação DCI, tá? Detalhe, essa máquina ela é bivolt, então você tanto vai conseguir ligar ela em 110 como em 220. O que tem nessa máquina? Temos aqui um botão de liga e desliga no lado esquerdo, um botão de reset para resetar as configurações do lado direito, e a gente tem aqui um botão de backing board, CPU e PCH, small CPU e PCH, return e pause. Então são 4 botões, ela é bem simples de trabalhar, tá? E como é que essa máquina funciona? Ela funciona aquecendo essa parte laranja aqui, tá? A pré-heater da placa é feita através dessa manta laranja. A gente que já trabalha com iPhone, com iPad, a gente está acostumado com aquela manta aquecedora para a gente separar touch de iPad para fazer desmontagem. Então essa máquina ela foi pensada dessa forma, tá? O pré-aquecimento é feito através dessa manta. A diferença é que aquelas mantas das pré-aquecedoras que a gente trabalha vão até 100 graus. Essa daqui eu testei, ela vai até 150 graus. 150 graus pode parecer pouco para um pré-aquecimento, porém quando a gente usa uma estufa ou um forno, a gente utiliza 100 graus, tá, pessoal? E esses 150 graus aplicado durante um período de tempo específico, dependendo do tamanho da placa, já vai ser o suficiente para a gente fazer um pré-aquecimento, tá? Quais as placas que a gente vai trabalhar aqui? A placa do M1, fazendo a extração desse M1. A gente vai pegar a placa do pior Mac da história, que é do A1534. A gente vai tirar essa APU também, tá? A gente vai pegar o MacBook A1466 de 2017. Vamos remover também a APU, ainda está com a cola original aqui, tá? Então a gente vai mostrar até como remover essa cola utilizando a própria ferramenta. E a gente vai fazer também uma GPU de um MacBook A2141, tá? É um MacBook de 16 polegadas. O vídeo vai ser dividido em vários tópicos, então a gente vai fazer primeiro extração do M1, depois extração do A1534, depois extração do A1466 e depois da GPU do A2141. A princípio a gente vai fazer os testes de temperatura para a extração de cada um desses componentes. Na sequência a gente vai fazer o rebalo e a colocação em outros vídeos para o vídeo não ficar tão longo. Depois que a gente conseguir calibrar bem a mão aqui e saber realmente quais as temperaturas de extração segura, né, sem danificar o chip e sem danificar a placa, a gente vai fazer as anotações necessárias para a gente também saber qual vai ser a temperatura para colocação desses componentes. Aí sim a gente vai começar a entrar no mérito de pegar realmente serviços do dia a dia e começar a utilizar aqui na nossa SBGN2 da Sofix, do nosso amigo Master Leo, tá? Fica meu agradecimento aqui para o meu amigo Master Leo, obrigado pelo envio da ferramenta, tá? A gente tem bastante ferramenta aqui da Sofix, muitas ferramentas muito boas, algumas ferramentas a gente não tem uma aplicação tão prática, tá? Mas essa daqui promete realmente ser uma máquina que vai ajudar bastante aí quem está querendo entrar na área de manutenção de Macs, né? E isso aqui serve para outros notebooks também, não só para MacBook, inclusive serve para a gente fazer iPads, né? A placa aqui desse Mac M1 que a gente está vendo é praticamente o tamanho da placa de um iPad, tá? Os iMacs também tem placas muito similares da nova geração. Toda a linha Silicon, as placas são pequenas, tá, pessoal? Não são placas gigantescas, só a linha Pro que as placas são maiores, como a gente pode ver aqui. Essa aqui é a placa de um M1 Pro, só que aqui é um chip M1 Pro, tá? Então o chip é maior e a gente ainda tem o M1 Pro Max. Então o chip é bem maior, a placa é bem maior. Aqui é a placa de um M1R, aqui é a placa de um M1 Pro, para vocês verem, né? O Pro realmente é outra estrutura.
Agora vamos ao que interessa. Vamos plugar aqui o cabo de alimentação atrás da máquina, tá? E quando a gente plugar, a gente vai apertar o botão de liga e desliga. Ela vai ligar, vai aparecer o nomezinho Sofix aqui. Caso não apareça, tá? Às vezes ela fica com a tela toda branca. Você desliga, tira a alimentação, conecta o cabo e liga novamente. Agora foi. Aqui ele vai dar algumas informações, como backing, CPU e GPU, small CPU e GPU. Aqui ele só está te dizendo o que você vai selecionar. Como a gente vai fazer aqui um M1 e é uma placa pequena, a gente vai colocar small CPU, tá? Então, selecione small CPU e ele vai começar aqui um cronômetro regressivo ó, de 30 minutos, que seria o tempo da gente fazer o aquecimento. Nesse momento, ainda não está aquecendo nada, tá? Para começar a aquecer, a gente vai ter que apertar pause e return, tá certo? Backing board é quando a gente for fazer a limpeza da placa. CPU e PCH para chips grandes, como a GPU do A2141 que a gente vai fazer. Small CPU e PCH a gente vai utilizar aqui para fazer T2, para fazer M1. Eu vou até utilizar aqui para fazer o A1466 também. Então vamos lá. Começou, não aqueceu nada. Eu vou utilizar aqui, como eu sempre gosto de utilizar, uma ferramenta externa para o controle de temperatura, tá? E aqui é para vocês saberem essas presilhas, ó. Se você aperta aqui e puxa, elas se movimentam, tá? Então, além da plataforma, ele também serve como suporte para placas, tá? As placas maiores elas vão passar aqui. Aqui, como a placa do M1 é pequenininha, eu vou fazer ela por aqui, tá? Ferramentas que a gente vai precisar para fazer esse procedimento: uma espátula e uma pinça, tá? Então, aqui não tem mistério. Vou vir aqui, ó, na lateral e vou levantar na hora que eu for fazer a extração. Temperatura que eu vou utilizar na minha estação de ar, tá? Pronto, pessoal, a gente vai utilizar a Sugun 8650, vou utilizar o canal 3, 400 graus de temperatura, ar no 100, beleza? Ela tem 3 modos aqui, a gente tá no modo geral. Se você vem aqui embaixo, você pode mudar, ó. Eu tô no geral, eu clico aqui, ó, ela foi pro vermelho, então ela foi pro rápido. E se eu clicar aqui de novo, ela volta pro geral e pro gentil, tá? A gente vai deixar ela aqui no modo mais rápido, tá? Então vou deixar ela aqui no modo rápido, vou selecionar o canal 3, bocal sem bico nenhum, tá, pessoal? A gente vai utilizar ele sem bico, fazendo um movimento circular aqui, em até 1 minuto e meio, fazendo com essa configuração a gente vai ter um resultado positivo para fazer essa extração, tá? Então a extração já está aqui na lateral, a máquina está aqui subindo, ó. Então a gente selecionou aqui, como eu tinha mostrado para vocês, backing board para fazer limpeza da placa, CPU PCH para chips grandes, placas grandes, small para CPU pequena, né? Então a gente pode fazer aqui o A1534, os Macs M1, M2, a gente pode fazer o A1466 para placas maiores, né? A2141, A1990. Vamos utilizar esse lado, placas pequenas aqui. Quando a gente chegar na temperatura, ó, podem ver que ele está em rating, tá? Aqui está aquecendo. Então quando ele está aquecendo, a contagem regressiva segue, e quando ele chegar na temperatura de extração, ele vai começar a bipar. Começou a bipar, a gente pausa para ele manter a temperatura, e aí a gente vai vir com a nossa estação de ar para fazer a extração, tá? Então vamos esperar, já já ele chega aí na temperatura de extração e começa a bipar. Pronto, pessoal, começou a bipar. Vou dar um pause aqui, ó, stop. Vou ligar a luz novamente e vamos começar, tá? Até 1 minuto e meio a gente consegue fazer essa extração. Tá aí, pessoal, extraída a placa, aparentemente sem nenhum problema, né, aparente. Aqui agora eu teria que clicar aqui em Run Stop para ele sair dessa opção, e aí automaticamente ele já vai entrar no backing board, né? Sozinho ele já entra no backing board, que é para você fazer a limpeza da placa, tá? Então aqui o backing board a gente
coloca o fluxo, troca o ponto de fusão e aproveita que a placa já está quente para fazer a limpeza, tá? Tá aí o processador, o M1, tá? Nenhum dano, né? Saiu perfeitamente. E assim, de empeno a gente não vai conseguir ver muita coisa porque esse chip é bem compacto, né? A gente conseguiria ver empeno realmente no APU do A1466. Então estou curioso para fazer a APU do A1466. Mas a extração do M1, né? Com sucesso aí 400 graus A em 100 e o procedimento utilizando a CPU small. Então para esse vídeo por enquanto é isso. Vamos fazer as outras extrações, verificar se as temperaturas vão ser maiores ou menores, relatar todas elas aqui num caderno e depois passar para vocês, beleza?